Quando você começa a estudar o marxismo, eu sugiro que você comece exatamente pelos livros que eu comecei, porque eu dei muita sorte. Eu peguei esses 2 livros e eles me deram a noção exata do que é o marxismo, como ciência da totalidade. Na verdade, o que eles chamam de totalidade não é totalidade de coisa nenhuma, é uma abstração também, é um recorte também. Mas é um recorte muito mais integrado e vivo do que o da ciência acadêmica. O marxista nunca fala de uma coisa sem ele lembrar que ela está ligada a milhões de outras. Portanto, ele nunca chega até aquela precisão matemática do cientista ocidental. Mas ele tem muito mais, ele dá muito mais a impressão de coisa viva, dá a impressão de realidade. Eu lembro que o cara que era genro do Marx, o Paul Lafargue, quando ele ouviu o Karl Marx explicar pela primeira vez o esquema da história segundo a luta de classe, ele disse: foi como se escamas estivessem caindo dos meus olhos. Ele viu que tudo que ele tinha estudado até então era só formalismo, mas Marx trazia a coisa viva para ele. Claro, passado um tempo você percebe que aquela coisa viva não é tão viva assim, faltou algo ali. Tudo que não. O problema do Karl Marx era que ele partia de princípios que já recortavam o conjunto da realidade para chegar aos resultados que ele queria. Na verdade, não é uma imensa trapaça. Quer dizer, ele não colocou o problema, ele tinha a solução antes do problema. Se você parar para pensar, Karl Marx tinha lá o materialismo dialético pronto quando ele tinha aqui 24, 25 anos. Não deu para examinar coisa nenhuma. Ele não vivenciou os problemas, gente. Quando você compara isso aí, por exemplo, com o Max Weber levanta a sua hipótese da relação entre a religião e a economia. E ele é verdade, ele escreve aquele primeiro livro, A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, onde ele enuncia essa possibilidade. A tese está errada, mas acontece o seguinte: depois ele foi estudar como as coisas aconteceram na religião chinesa, no hinduísmo, no judaísmo, em tudo quanto é religião do mundo, e morreu sem chegar a uma conclusão. Este é um cientista de verdade. Quando as pessoas dizem que esse negócio da ética do capitalismo é a teoria do Weber, falam: não, você está sendo muito injusto. Isso é um pedacinho da teoria do Weber. A verdadeira teoria do Weber nunca acabou de ser formulada. Weber é um homem que tem uma consciência científica muito séria. Do mesmo modo, quando você vai ver o Eric Weber, ele lança aquela hipótese da ordem e história, quer dizer, que é uma sucessão de modelos da ordem que aparece ao longo da história aqui e ali. E ele tentou, então, formular isso várias vezes. A primeira vez foi na História das Ideias Políticas. Ele escreveu 8 volumes da História das Ideias Políticas e, de repente, ele falou: peraí, mas não existem ideias políticas. Então tem que começar tudo de novo. Então daí ele começa a ordem e história e não termina. Isso é ciência, gente, porque ciência é um conhecimento interminado por definição. Nunca esqueçam isto. Nenhuma pesquisa científica jamais acaba. Nenhuma, nunca. Nenhuma chega ao nível de certeza que idealmente a ciência desejaria. Nunca nenhuma chegou. Tudo é provisório. Tudo pode ser continuado, aperfeiçoado, mudado, destruído, refutado, sempre. E isso é o que Santo Tomás de Aquino diz, que a verdade é filha do tempo. Onde termina o tempo, nós não sabemos. Então, a ciência também não termina. E o que importa não é você chegar a uma conclusão definitiva, é você fazer o conhecimento avançar até o máximo que é possível naquela sua geração. E vai sobrar, o número de pontos de interrogação que vai sobrar é muito maior do que tudo que você escreveu. E isso é normal que seja assim, porque nós não somos onipotentes. Então, o nosso conhecimento nunca é perfeito. E se o nosso conhecimento nunca é perfeito, e se a ciência é uma atividade que vive em permanente reexame, permanente autocrítica, então pergunto para você: o que você entende por autoridade da ciência? A única autoridade que eu reconheço na ciência é a autoridade de exigir esse rigor na continuidade das investigações. A autoridade da ciência não consiste em afirmar nada, mas consiste em manter as perguntas em ordem para que a próxima geração possa continuar a investigação. E isso é a autoridade da ciência. A única autoridade que a ciência tem é esta. A ciência não tem autoridade para dizer que A é B, tal coisa é assim. Não tem. Nunca nenhum cientista conseguiu dizer isso, meu Deus do céu. Você diz: mas temos aí a física do Newton. Meu Deus, você já viu quantas contestações teve a física do Newton desde então e continua tendo até hoje?
Quer dizer que está errado? Fala, não, é simplesmente ela é um elo de uma cadeia que não vai terminar, porra. A do Einstein, eu mostrei para vocês o livro, a mulher que dá a lista das contestações do Einstein, ela só vai até 1940. E é um livro inteiro só de título de livro, porra. Quer dizer, quantas contestações? Deve ter uns 20 mil trabalhos contestando o Einstein. Não dá para ler tudo isso. Né? Então isso quer dizer que a teoria do Einstein ela vai ficar sempre como uma dúvida. Claro que ela nos ajuda a nos orientar. Não, o simples fato de que toda a discussão girou em torno da teoria dele torna a teoria importante, é claro. Quer dizer, quando você pega, aqui tem uma teoria que ninguém nem contestou. Fala, ninguém tem nem importância para essa porcaria. Né? Ou seja, a teoria do Einstein é um centro de discussão. Então é um princípio organizador da inteligência humana, é lógico que é. Do mesmo modo, hoje eu estava vendo um debate entre historiadores franceses sobre a figura do general Pétain. Pétain foi o comandante das forças francesas na Primeira Guerra, teve vitórias brilhantes, salvou a França na Primeira Guerra. E depois, na Segunda Guerra, como o exército francês se ferrou logo na primeira semana, ele fez um armistício com os alemães e instaurou um governo provisório que era, teoricamente, aliado dos alemães. Mas, na verdade, ele não fez grandes concessões ao alemão, só fez um pouquinho. Então, tinha uma parte da França que era governada pelos alemães e outra parte por ele. O que chamava o governo de Vichy. Tirou o governo de Paris e passou para a cidade de Vichy. Então, mais tarde, né, os gaullistas, quando entra o general de Gaulle lá, o general de Gaulle comandou uma pequena força francesa junto com a força americana e inglesa e tal, e invadiu a França e tomou de volta. Mas não foi ele que ganhou a guerra, quem ganhou foram os americanos e os ingleses. Né? Quem salvou a França foram os americanos e os ingleses, não foi os de Gaulle. Ele simplesmente ajudou. Vamos dizer que para cada 1000 soldados anglo-americanos tinha lá 10 franceses. Né? E isso foi suficiente para que ele entrasse lá triunfante e virasse o dono do país. Hoje nós vemos a história do de Gaulle, nós sabemos, ele passou mais tempo na vida dele lutando contra o general Pétain, contra os ingleses e contra os americanos do que contra os alemães. Se você perguntar assim, quantas batalhas o general de Gaulle comandou contra os alemães? 2 ou 3. Ele estava o tempo todo disputando terreno com os seus virtuais concorrentes, ingleses, americanos e o general Pétain. Marechal Pétain. Então o Marechal Pétain entrou para a história como um traidor. Veja, eu cresci ouvindo isso, que o general Pétain traiu a França, uma coisa lamentável, porque era um herói. Não é mais a história que nem o Sérgio Moro. Era o herói e virou um merda. Né? E foi assim que eu ouvi a história do general Pétain. Só que, decorrido todo esse tempo, a discussão recomeçou. E os caras já não têm mais certeza se o traidor era o Pétain ou o de Gaulle. E estão discutindo isso agora na França. No ano 2020 voltou o problema que é de 1940. A vida é assim, meu filho. Qual é a solução do problema? Eu não sei. Agora, no Brasil, todo charlatão, ele está cheio de certezas que ele chama de ciência. É tudo vigarice sempre, por definição. São pessoas que não têm ideia do que é ciência. E por isso mesmo usam a autoridade da ciência. Viu? A ciência não tem nenhuma autoridade além da autoridade metodológica. A ciência não tem autoridade para dizer que nada é assim ou é assado. O que ela pode dizer é o seguinte: até o ponto atual das investigações nós achamos que é tal coisa. Amanhã pode ser outra. Não é isso? Então, eu, por exemplo, esse negócio do Einstein, né? Eu também, como todo mundo, cresci sendo educado com Einstein, tinha descoberto o segredo da forma do universo. E um dia me caiu na mão o livro do físico americano Eugene Ives, outro gênio monstruoso. E ele diz, tudo isso aí está errado, o que estava certo é a física clássica do Newton. Daí eu comecei a procurar outras discussões a respeito, e eu vi que o negócio não acabava mais. E a questão do evolucionismo. Né? Décadas eu passei no seguinte situação, tudo que eu lia a favor do evolucionismo eu concordava, e tudo que eu lia contra eu também concordava, porque eu não era capaz de contestar uma coisa nem outra. Falei, bom, então vai ver que não sou só eu. Vai ver que ninguém tem certeza nesse negócio. Agora, quando a gente começa
observar essas discussões, a história dessas discussões é absolutamente fascinante. Isso é o que se chama o status questiones. Quer dizer, começou a discussão 2000 anos atrás, veio vindo, chegou até este ponto. Isso chama-se status questiones, o estado da questão. Então, quando você tem consciência do estado da questão, você descobre que a ignorância humana é um negócio, é quase maior do que o universo. Quer dizer, o número de questões que nós não temos resposta. E daí um dia me cai numa edição francesa de Aristóteles, em 40 e tantos volumes, me cai um volume que chama Questões. Abri o livro e começo a ver. Não tinha uma afirmação, só tinha pergunta. E isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Aristóteles foi anotando as coisas que ele não sabia, que ele gostaria de saber. Compôs um livro com isso. Aristóteles foi o mais inteligente do Ocidente, depois de Platão. Eu acho ele mais inteligente que Platão. Né? Platão, às vezes, é inspirado, né? Um poeta. Né? Mas o Aristóteles era realmente o filósofo, como o chamava Santo Tomás de Aquino. E ele faz essa lista de coisas que ele não sabe. Você conhece alguém que já fez isso? O pessoal gosta de se acabar do que sabe. Então, veja, foi daí que eu criei o meu conceito do mapa da ignorância como um elemento fundamental da educação humana. Qualquer coisa que você, qualquer assunto que você estude, você tem que ter plena consciência de pelo menos alguma coisa que faltaria você saber para entender aquilo que você já sabe. Se você não tem isto, você não entende nada daquilo que você sabe, portanto você não sabe nada. Se você não sabe o limite de um conhecimento que você não tem esse conhecimento. Ter o conhecimento é viver numa fronteira indecisa entre o conhecimento e a ignorância. Quando você vive total na ignorância, você não sente nada, não sente o problema. Né? Quer dizer, o ignorante está tranquilo, ele nem colocou o problema. Quando você estuda um pouquinho, você acha que sabe. Daí você ficou mais burro do que antes. E quando você estuda mais ainda, daí você entende que viver nessa fronteira, isso é o conhecimento humano. Não existe outro.